Boa tarde, meus irmãos. Vamos estar dando aqui o nosso horário regimental, né? O horário para nós iniciarmos a, a nossa aula. Mais uma vez, conto com a participação de vocês. Naturalmente, a aula tende a ficar melhor com vocês participando, com vocês perguntando. Então, para isso, o bate-papo do YouTube está aberto. O meu WhatsApp também está liberado para vocês. Então me deem um retorno aí como que está o áudio, a imagem, para eu saber se eu preciso fazer algum ajuste aqui. Eu preciso saber se o áudio e a imagem estão boas, estão bons. Também já separe a sua Bíblia, porque como tem sido o nosso padrão aqui, nós consultaremos bastante as escrituras, né? Toda doutrina, né, eu sempre comento isso, toda doutrina só faz sentido se ela tiver um fundamento bíblico, né? Senão ela é invenção de homens. E nós veremos um pouco disso hoje, né? Quando algo é invenção de homens, qual é o valor disso, né? E como isso se dá dentro também do campo da fé. O pessoal tá chegando aí, mais algumas pessoas estão entrando. Então, nossa aula vai seguir a mesma dinâmica, não vai ser... Eu sou uma pessoa bastante previsível, né? Então, formato de sempre, os slides com a confissão de fé, algumas perguntas que nos auxiliarão na condução do entendimento do conteúdo. E aí, para isso, a leitura bíblica para fundamentar, então, o nosso posicionamento, né? Então, vamos orar para iniciar esse momento. Peço que você se coloque aí em, em reverência, né? Numa postura de oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio de, mesmo num tempo de isolamento, um tempo difícil, o Senhor tem nos dado o privilégio de separarmos momentos para estudar. O Senhor tem nos dado o meio, né, a tecnologia que proporciona isso. É mesmo distante fisicamente, podemos interagir com imagem, com questionamentos. Então, que o Senhor nos auxilie nesse momento, que o Teu Santo Espírito age em nosso coração, conduza, nos dê sabedoria e nos ajude nesse momento, pois sem o Senhor e sem o auxílio do Teu Santo Espírito, nada podemos fazer, nem compreender, muito menos compreender a Tua palavra. Nos ajuda nisso. Também te agradeço pela salvação que o Senhor nos dá através da obra do Seu Filho e a da ação do Seu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós nesses momentos de crise. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem dado mais do que nós precisamos. Continua sustentando e cuidando dos missionários ao redor do mundo, estão fazendo a sua obra em um momento tão difícil. Muitos têm sofrido com o câmbio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue os ajudando, os consolando, confortando e encorajando. Também peço pela nossa nação, por esse momento tão difícil que vivemos, crises de todos os lados, mas a nossa esperança está no Senhor. Estamos alicerçados no Senhor, certos de que o Senhor tem conduzido a história. É no nome do Teu Filho, então, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar aqui com o capítulo 16 da Confissão de Westminster. É um assunto interessante, um assunto que gera muitas vezes controvérsia, né? Não só no meio cristão, mas entre as pessoas de forma geral, aquelas que são movidas aí
por boas intenções até, né, de querer ajudar o próximo e tudo mais, e a gente vai falar então das boas obras, né? Vamos entender um pouco que tipo, o que são as obras, quais obras são boas, quais não são boas, de que forma isso acontece aí perante Deus, né? E vamos começar, né? Não sei se vocês já estão um pouco saturados disso, mas vamos começar aí com a nossa revisão. É muito importante que a gente tenha, né, bem claro esses conceitos, né? Isso pode gerar dúvida em alguns momentos, mas vamos aqui começar aí resgatar, né, os passos aí da ordem da salvação, né? Então Deus na eternidade elege aqueles que serão salvos. Ele também determina o tempo em que eles serão chamados através da pregação da palavra. O Espírito Santo então coloca a vida no coração dessa pessoa, né? Ela é regenerada. A partir da regeneração, ela está habilitada a poder crer. Ela então se converte dos seus maus caminhos, reconhece a sua vida de pecados, se arrepende delas, se coloca diante de Jesus Cristo e reconhece como Senhor e Salvador. A obra de Jesus Cristo, então, é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. Uma vez que nós somos, então, a partir dessa obra, justificados, nós somos, então, adotados por Deus. Somos tidos por seus filhos, né? Filhos adotivos. E aí começa um momento muito interessante e, ao mesmo tempo, nos tira da nossa zona de conforto, né? Que é a santificação. Nós somos, ao mesmo tempo, santos porque estamos em Cristo, né? Posicionalmente falando, nós somos santos, mas ainda não somos completamente santos. Então, para isso, nós temos que ser conformados à imagem de Jesus Cristo, e Deus, então, através da ação do Espírito Santo, da obra de Cristo, através da nossa vida de leitura bíblica, meditação e oração, nós vamos sendo transformados, vamos sendo santificados e conformados à imagem de Jesus Cristo. E nós sabemos que nesse processo nós somos, então, sustentados por Deus, né? É Ele quem nos leva até o final dessa jornada, né, que nós chamamos de perseverança dos santos. Né? Nós somos, então, levados por Deus até o final. E então, quando nós partirmos, quando Jesus Cristo vier, o que acontecer primeiro, acontecerá conosco a glorificação, onde nós não mais sofreremos, né, a influência do pecado. Depois da segunda vinda de Cristo, nosso corpo será ressuscitado em glória. Então nós viveremos aí perfeitamente diante de Deus, né? Então essa é a ordem da salvação que a Bíblia nos traz. Então esse capítulo ele é composto 7 parágrafos, se eu não estou enganado, e nós vamos aí ver um a um, né? E vamos conversando e trazendo para vocês alguns conceitos que são importantes, né? Então está escrito assim: as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, o que a Assembleia aqui de Westminster, né, através da confissão, está querendo trazer é o que Deus considera como boas obras, né? Boas obras não são qualquer coisa, quaisquer coisas que nós façamos porque o nosso coração está movido de boa intenção. As boas obras, elas têm a sua origem no próprio Deus. Inclusive, a sua definição vem do próprio Deus. Então, aqui, conforme está mostrando o texto, né, somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Então, as boas obras são ordenadas por Deus. E isso nós vamos ver que é um conceito mais amplo do que normalmente nós estamos acostumados a pensar. Normalmente nós pensamos que boas obras estão estritamente relacionadas à ação social, né? A ajuda daqueles que são menos favorecidos financeiramente ou em outros aspectos do que nós.
E, na verdade, não. Boas obras são todas aquelas coisas que Deus ordena que nós façamos. Então, a ação social, se ela for feita dentro do seu escopo correto, com a motivação correta, ela é uma boa obra. Da mesma forma, a adoração a Deus é uma boa obra. Da mesma forma, nós andarmos em retidão é uma boa obra. Da mesma forma, nós cumprirmos os 10 mandamentos é uma boa obra. Então, tudo aquilo que Deus ordena em sua palavra que nós façamos, tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é uma prescrição divina, é uma boa obra. Né? E não só apenas ação social, mas também em todo o aspecto religioso da nossa vida. Né? Toda a adoração que nós trazemos a Deus e coisas do tipo. Né? E nós vemos então que ela não é movida aqui por um zelo ou qualquer pretexto de boa intenção, e ela não é aconselhada por homem, né? Por homens. Então, quem define o que são as boas obras? Vamos começar o nosso tour bíblico, né? Peço que você abra em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 6, verso 8. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então veja, é Deus quem declarou o que é bom a ser feito, né? Então olha, pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Então humildade faz parte das boas obras. Quando eu ando humildemente diante de Deus, diante das pessoas, quando eu reconheço, por exemplo, que é de Deus quem provém a salvação. E trazendo um pouco aqui a memória à aula passada, né, nós falamos da fé salvadora e do arrependimento para a vida, né? Então nós vimos que o arrependimento para a vida é uma evidência da fé salvadora. Nós veremos hoje que as boas obras também são uma evidência da fé salvadora. Somente quem possui uma fé salvadora, já estou dando spoiler aqui do final da aula, né? Somente quem possui a fé salvadora é capaz de fazer boas obras. Nós vamos ver isso. Né? Isaías 29, 13, um texto bastante conhecido. Isaías 29, 13. Um texto pesado que fala assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Olha que coisa interessante, né? Então a gente começa a ver que boas obras não está relacionado somente com a realização de algo externo, né? Porque o Senhor está condenando aqui aqueles que se aproximam de Deus, louvam, o adoram com a sua boca, mas o coração está distante dele. Então nós já temos aqui um grande indício, né? Uma grande evidência do que são as boas obras. A gente vai ver então que ela tem a ver com a nossa motivação, o nosso coração, mas não apenas isso, né? Porque a gente pode, através do pretexto da motivação do meu coração, fazer coisas que não agradam a Deus, né? A gente pode aí percorrer as Escrituras e ver que Deus sempre estabeleceu formas como Ele gostaria de ser adorado, né? Essa é uma área onde as pessoas normalmente escorregam, né? E muitas vezes no pretexto de fazer algo que vem de dentro, né? As pessoas inventam coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Nós temos o grande exemplo de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho que Deus não havia ordenado e morreram. Nós temos a forma como Davi transportou a arca inicialmente, e ele fez de uma forma diferente do que Deus havia estabelecido, e aquilo trouxe condenação para o povo, maldição para o povo, até que depois Davi fez, né, orientou a ser feito da forma correta. Então é importante que nós entendamos que existe uma forma e existe a motivação. E nós precisamos estar motivados da maneira correta, quer dar glória a Deus, e ao mesmo tempo a partir da maneira como Deus quer que isso seja feito. Então a adoração ela é uma boa obra, né? E aí a pergunta, né? Deus aceita qualquer tipo de adoração? Eu já dei uma grande adiantada aqui e falei que não, né? Mas vejamos Romanos 10, 2, né? Esse texto é muito, muito interessante,
que é Paulo falando a respeito dos judeus, né? Então ele fala assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha que coisa interessante, a gente consegue quebrar aqui nesse único versículo, né, várias coisas que são ensinadas hoje em dia, né? Uma delas é que conhecimento, estudo da teologia é algo que te afasta de Deus, e Paulo nos apresenta aqui que na verdade é o contrário. Quem não tem o conhecimento, quem não estuda, né, quem não tem entendimento das coisas de Deus, pode até ter zelo, mas não está fazendo as coisas conforme Deus deseja, né? Nós vemos então que não é qualquer tipo de adoração que é aceita por Deus, né? 1 Samuel, eu também separei esse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 21 a 23, né? Depois eu passo o material para vocês aí que estão no grupo do WhatsApp, e vocês vão ver aí que podem passar todas as referências, né? A gente não tem, infelizmente, a gente não tem tempo para ler todas, né? Olha só, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas olham aqui, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? A gente vê em Cristo que ele precisou fazer os dois, né? Ele teve que obedecer e sacrificar. Então Deus ele demanda as duas coisas, né? O que Deus está demandando aqui é que a obediência que direcionaria qual era a forma de sacrifício, né? E aqui houve um atropelamento, né? Houve uma forma indevida de fazer o sacrifício a Deus, e então é proferido aqui um juízo, né? A Saul. Então a gente precisa estar sempre atento, né? Conhecer a palavra de Deus para fazer isso de uma forma adequada, né? E com a motivação adequada. Vamos então aqui para o segundo parágrafo. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Então aqui já resgato o que eu comentei com vocês, né? As boas obras, elas são evidência também de uma fé salvadora, né? Uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, né? Que a ideia daquilo que a gente professa, né? Adornar a ideia de enfeitar, de tornar mais bonito, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Os crentes são feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Então a gente tem bastante coisa interessante para explorar aqui, né? Muita passagem bíblica. E aí, o que as boas obras evidenciam, né? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 2, é um texto bastante conhecido e que às vezes as pessoas compreendem mal. Eu creio que hoje, se alguém tiver com dúvida, espero que eu consiga esclarecer, né? Então, Tiago capítulo 2, verso 18 e 22. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Pulando para o 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a gente precisa entender aqui, a ideia desse versículo não é que a fé é conquistada por obras, nem que ela é decorrente, né, das obras. Na verdade, a ideia é de que, uma vez que eu tenho fé, a evidência dessa fé são as obras. Eu creio que o texto é bastante claro nisso. Algumas pessoas têm entendido isso de forma indevida, mas é tão simples quanto isso. Uma vez que eu creio, o Tiago está falando assim: olha, se você crê, me mostra sem obras. Porque a gente sabe que a salvação, né, ela vem acompanhada de diversos frutos, diversas evidências,
diversas áreas, né? Todas as áreas da nossa vida são transformadas, elas precisam ser transformadas. E aí, como que é possível que uma fé verdadeira não tenha obras? Como é possível que uma fé verdadeira, e aqui a obra, né? A gente tem que pensar nesse conceito amplo que é apresentado pelas Escrituras. Então, as obras evidenciam uma fé salvadora, né? E aí, o que se expressa, né, através das boas obras? Vamos abrir no Salmo 116. Salmo 116, um texto bastante conhecido e bonito, né? Versos 12 e 13. Está escrito assim, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Veja, uma coisa, né, que é expressa, né, uma das coisas expressas pelas boas obras é a gratidão, né? Uma vez que eu sou grato a Deus, a minha tendência é que eu faça boas obras, é a tendência que eu demonstre minha gratidão a Ele, né? E isso é um reconhecimento de humildade, né, diante de Deus, de que nós somos dependentes dele, que foi Ele quem nos salvou, né? Então nós demonstramos a nossa gratidão, pois Ele nos resgatou um dia, né? Vejamos lá primeiro, primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que coisa interessante, né? Ele fala, nisso sabemos que estamos nele. O amor de Deus é aperfeiçoado naquele que guarda a palavra de Deus, né? Então veja, aqui é claro e evidente a ideia de obediência aos mandamentos divinos, né? Muitas pessoas têm dúvida, mas Jesus Cristo já não cumpriu a lei, por que nós precisamos obedecer? Simplesmente porque é algo natural naquele que foi salvo por Deus, né? E porque isso é a evidência de que nós temos conhecido a Jesus Cristo. A evidência de que eu conheço Jesus Cristo, ela está principalmente, né, relacionada com a forma como eu lido com as Escrituras. E uma forma correta de lidar com as Escrituras é guardando os mandamentos que Jesus nos deu, né? Então, eu estou expressando aqui uma confiança, né? Eu estou adornando a minha profissão de fé, né? Eu estou mostrando o que esse evangelho faz na vida daquele que é resgatado, daquele que é transformado por ele, né? E aí nós temos outras coisas que, né, são expressas através dessas boas obras, né? A edificação de irmãos, enfim, é algo bastante completo, né? E qual que é o resultado, então, dessas boas obras? Vejamos lá na primeira carta de Pedro, está pertinho da primeira de João, um pouco antes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, né? Olha lá que está escrito. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos e em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Uma coisa interessante aqui, né? Muitas vezes o cristão ele é perseguido, né? Injuriado, ele é motivo de maledicência por algumas convicções, né? Então vamos pegar aqui um dos rótulos que nós recebemos nos nossos dias é de homofóbicos, né? Porque simplesmente nós seguimos aquilo que Deus tem nos ensinado, né? E somos então taxados de homofóbicos simplesmente porque nós não concordamos com a prática. Mas uma vez que eu trato, né, eu faço boas obras para com um homossexual, quando eu o amo, né, quando eu o trato com carinho, com respeito, por exemplo, eu estou calando a boca dos meus adversários, né? Eu estou fazendo com que esses malfeitores vejam no futuro que aquilo que eles nos acusam não é verdade. Então nós temos que a partir das boas obras, né, nós veremos que a partir das boas obras nós teremos resultados bastante interessantes, né, como essa, e que os malfeitores reconhecerão quem Deus é
de o que ele tem feito na nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, nós temos um texto, capítulo 15, verso 8. Olha o que está escrito: nisto está glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A ideia de muito fruto aqui, ela está bastante relacionada com a ideia de pessoas que são salvas através das nossas vidas, né? Daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, da forma como nós evangelizamos, testemunhamos, né? Então, esse resultado, né, são bons frutos, né? O resultado é com os inimigos, né, os malfeitores, os maledicentes reconheçam Deus em nossa vida. Então, esses são resultados das boas obras, né? E aí é uma pergunta simples, né? Nós devemos praticar as boas obras? Abramos lá em Efésios capítulo 2, verso 10, um texto muito bonito. Efésios capítulo 2, verso 10. Então, deixa eu ver aqui se os irmãos têm mandado alguma pergunta, né? Sintam-se à vontade, mandem perguntas. Daqui a pouco eu paro, dou uma olhada, respondo, tento responder. As que eu não souber, eu pesquiso e depois retorno. Então, olha o que está lá, Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Veja, nós devemos praticar boas obras? Com certeza. Veja que Deus nos fez, nós somos criados em Cristo para essa finalidade, para boas obras. Né? Então, essas boas obras, dentro do conceito amplo que a gente tem apresentado aqui, né? Adoração a Deus, ação social, um testemunho, né, genuíno da fé cristã, tudo isso, nós somos feitos para isso. Né? Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se eu não ando em boas obras, existe uma grande evidência de que, de fato, essa pessoa, né, não nasceu novamente. Que essa pessoa não é convertida, que essa pessoa não foi regenerada. É um pré-requisito, né, que a pessoa ande em boas obras. Por quê? Porque Deus de antemão preparou, né, que andássemos nelas. Se nós não andamos, então nós não nascemos. Né? Somente aqueles que pertencem a Deus podem andar em boas obras. Então vamos avançar aqui agora para o parágrafo 3º. E meus irmãos, se ficou alguma dúvida, manda aí para mim no WhatsApp, né? Deixa eu até abrir aqui ver se tem alguma. Até agora nenhuma dúvida. Deixa eu ver aqui no YouTube. O Everton fez uma pergunta aqui. Ô Everton, eu creio que eu vou passar mais para frente sobre esse tema. E se eu esquecer, me lembra lá, mais para frente, tá? Lá no finalzinho da aula, se eu tiver esquecido disso, né? A ideia de confirmar a vocação e eleição, né? Eu vou passar por um texto até que eu acho que traria mais confusão do que esse. Mais dúvida, né? Não confusão, mais dúvida do que esse que você colocou. É uma pergunta muito boa. Fica aí, por favor, atento para você me lembrar mais para frente, tá bom? Então vamos lá avançar aqui. Ó. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis. Então o que eu acho interessante aqui na Confissão de Fé, de Westminster, é que ela deixa as coisas muito claras. Né? Por isso que eu acho que é um documento muito válido, para que a gente tem que conhecer, a gente precisa estudar, né? Uma vez que nós somos reformados, presbiterianos, né? Se você está assistindo e não é um excelente guia doutrinário para você seguir, porque ela deixa tudo, ela procura deixar tudo muito claro, né? E uma das coisas que ela está deixando claro aqui é qual é o nosso lugar nessa história, né? Uma coisa, infelizmente, né, que pode vir a acontecer na jornada cristã, é que com o tempo nós comecemos a nos habituar com a fé, nós comecemos a achar que nós somos bons demais, nós fazemos boas coisas, e aí em algum momento você fala assim, não, eu sou bom, né? Você pode chegar nesse tipo de entendimento. E aqui a confissão de fé já pega, puxa a gente pro canto, senta no cantinho e fala aqui, ó, veja bem,
você não é tudo isso que você está achando. Na verdade, você não é nada disso que você está achando, né? Então, o que ele está falando aqui, ó, que a capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis. Ou seja, não é algo que é natural da nossa existência, do nosso ser, né? Mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam. É necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Essa verdade, contudo, não deve fazer com que os crentes se tornem negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, eles devem se esforçar por dinamizar a graça de Deus que está neles. Vamos lá, eu quero citar uma frase do John Piper aqui, que eu acho ela muito legal, que ela encaixa muito bem nessa segunda frase, né? A fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Uma coisa que pode acontecer conosco ao longo da nossa caminhada cristã é que nós começamos a fazer boas obras, né? Nós somos preparados para andar nelas, e chega uma hora que você sente que você está meio que pagando aquilo que você recebeu. Então, a salvação foi de graça, né? A graça, né? Tudo tranquilo, fui salvo pela graça. E aí a pessoa começa a confundir na sua mente, no seu coração, o conceito de gratidão com o conceito de que eu estou pagando uma dívida, né? E o John Piper ele apresenta uma ideia muito legal, que é a seguinte: olha, a gente só consegue fazer boas obras se o Espírito Santo agir em nós. Ou seja, quando eu faço por mim mesmo, naturalmente a obra é má. E quando o Espírito age em mim, a obra é boa. Agora, o Espírito Santo agir em mim é resultado de uma graça divina. Ou seja, toda boa obra que eu faço, eu uso mais da graça que eu já tinha recebido, e teoricamente, ao invés de eu me tornar menos devedor, eu me torno mais devedor. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de mérito, né? Isso não é um problema. Ou seja, quanto mais o Espírito Santo me usa, mais eu, entre aspas, consumi da graça divina. Então eu não quito minha dívida nunca, ela só aumenta, porque é sempre Deus agindo em mim, fazendo o bem, né? Então, a capacidade de fazer boas obras não é natural do homem, né? Eu estou perguntando aqui e já afirmei para você, né? Se a gente está em João capítulo 15, se a gente voltar lá em João capítulo 15, versos 4 e 5, um texto bastante conhecido, fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja, a capacidade de fazer boas obras, ela não está inerente em nós, ela não é natural, ela não brota em mim se não for uma ação do Espírito. Se eu não permaneço em Cristo, né, se eu não tenho essa comunhão com Cristo, ela naturalmente não fará parte da minha vida. Vejamos lá Ezequiel, capítulo 36, a gente tem usado esse capítulo bastante, né? Versos 26 e 27. Acredito que o pessoal estava bastante arrogante no período e Deus estava dando uma quietada neles e os colocando no lugar, né? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Resumindo, é Deus quem troca o nosso coração, é Deus quem faz com que nós consigamos obedecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, né? Guardar os seus juízos e os observar, né? Então aqui fica muito claro que essa vontade não é natural do nosso ser. E para fechar essa pergunta, vejamos lá Filipenses 2, verso 13. Texto também muito conhecido, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então a capacidade para fazer boa obra é natural no homem? Não. Ela não é natural, é Deus quem coloca em nós, é Deus quem trabalha em nós para que isso seja uma
realidade. Então, qual é a nossa participação na realização dessas obras? Né? Verso 12, do mesmo Filipenses aí que nós estamos abertos, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Era esse texto aqui, Everton. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, qual é a nossa participação? A gente tem que fazer. Nós precisamos tomar iniciativa. O texto coloca aqui, né, que pelo fato de a gente depender totalmente do Espírito para fazer essa obra, isso não nos torna, né, que ele fala aqui, não, a gente não deve ser negligente, como se não fosse obrigado a cumprir, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. O que a Assembleia de Westminster que estava querendo fazer é mais ou menos o seguinte, ó, não fique imaginando você que o Espírito Santo vai chegar do teu lado, vai pegar na tua mão, vai te puxar do sofá, vai dar um chute aí em você, vai falar assim, ó, vai lá fazer esse negócio. Não, não é assim que funciona. Né? A gente sempre vive naquela linha tênue, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. E o que a Assembleia está apresentando aqui, as Escrituras Sagradas estão nos mostrando é nós temos que fazer, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos dispor, nós temos que nos planejar, nós temos que orar buscando a Deus cada vez mais direcionamento, vontade para realizar essas boas obras. Então não fica achando que o Espírito Santo vai te puxar para a mão, levantar, pegar no colo e tal. Não. Não é assim que funciona. Né? Deus te deu a capacidade aí de ler a Bíblia, compreender. Né? E aí aqui, Everton, acho que é o que casa um pouco com o texto que você mandou. Ele fala assim, olha, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas peraí, como eu desenvolvo aquilo que foi me dado? Né? Porque a gente acredita, a gente entende, né? Eu acho que a Bíblia é muito clara nisso, que a salvação é pela graça. Como eu desenvolvo algo que foi me dado? A ideia é que isso consiste no processo de santificação. Então, quando eu estou desenvolvendo a minha salvação, eu já ganhei. Agora, eu desenvolvo como? Sendo santo, praticando boas obras, né? Vivendo uma vida de intimidade com Deus. E isso vai desmembrar, vai gerar alterações em todas as áreas da nossa vida, né? Pegando aqui o 2 Pedro 1, 5, 10, com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Exatamente. Eu acho que vai muito ao encontro desse texto aqui, né? O que seria confirmar a vocação e a eleição? Exatamente desenvolver essa santificação, né? Porque a gente tem trabalhado aqui, né, na aula passada a gente mostrou isso, evidências de uma fé salvadora, ela é acompanhada de atos, ela é acompanhada de arrependimento, ela é acompanhada de boas obras, como o Tiago mostrou. Então eu desenvolvo eu confirmo essa vocação e eleição, uma vez que todas as evidências que são apontadas como evidências de uma pessoa regenerada, de uma pessoa salva, são vistas na minha vida. Então, o arrependimento é algo necessário para aquele que foi salvo. Ué, então como que eu confirmo a minha vocação e a minha eleição? Me arrependendo. É necessário que eu guarde os mandamentos. Como que eu confirmo? Guardando. É necessário, então, boas obras, adoração a Deus, ação social. Como que eu confirmo essa eleição, essa vocação? Fazendo, né? Movido pelo Espírito, mas fazendo na prática. Everton, depois me dá um toque aqui, me fala se ficou claro para você a explicação desse texto que você mandou aqui. Né? Eu acredito que ele casa muito bem com esse outro que nós estávamos lendo nesse momento. Né? Então, a participação nossa é que nós precisamos simplesmente fazer. Né? Eu acho que o cristão ele acaba se conflitando tanto a ideia de soberania divina e responsabilidade humana, que ele esquece que ele precisa fazer. Então ele meio que se torna um folgado, ele descansa na soberania divina, mas ele esquece toda a responsabilidade que é dada a ele, né? Então, a minha orientação para você faça. Levante aí do sofá, né? Depois que terminar a aula e tudo mais, né? Vá adorar a Deus, vá fazer ação social, vá evangelizar pessoas, vá guardar os mandamentos que Deus estabeleceu. Isso são boas obras, né? E não ache que
que essas boas obras são feitas sem esforço, né? A Bíblia fala de esforço sempre, esforço na luta contra o pecado, né? No esforço para confirmar a vocação, a eleição. Então, o cristianismo de fato não é uma religião que te chama para o comodismo, né? Não é para você ficar na tua zona de conforto, não, é para você sair dela. Se existe um chamado para sair da zona de conforto, é o cristianismo, porque você sai de uma imagem totalmente distorcida para se tornar a imagem de Cristo. E não existe processo no mundo que exija mais transformação do que esse, né? E mais trabalho do que esse. Vejamos lá Hebreus, então, capítulo 6, versos 11 e 12, né? Lá no finalzinho da Bíblia, né? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Aqui é sempre isso. A diligência, né? Não vos torneis indolentes. A ideia é de que nós precisamos agir, né? Nós precisamos evidenciar, não como uma forma de conquistar qualquer coisa, mas como resultado daquilo que nós já ganhamos. Tá bom? Nós chegamos aqui mais ou menos na metade da aula. Se você tem alguma pergunta, além do Everton que fez aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. A ideia de dinamizar a graça de Deus aqui, Everton, é de que a graça já foi dada a nós. Nós já recebemos a graça da salvação. Então cabe, de uma certa forma, a nós colocá-la em prática, né? Deus já te deu a potencialidade, né? Deus já colocou, o Espírito Santo já habita em você, né? Uma vez que você foi salvo, o Espírito Santo já habita desde o primeiro dia, né? Então, uma vez que o Espírito Santo já está habitando em você, você tem a potencialidade. Agora é você precisa, né? O Espírito Santo, como eu falei, ele não vai te pegar no colo, não vai te puxar pela mão para fazer com que você faça as coisas. É você sendo levado, né, de uma forma que você tome essas decisões. Não sei se você vai lembrar daquela, talvez tenha sido a nossa última aula presencial, né? Eu falei que Deus não coloca uma arma na nossa cabeça e força com que nós façamos coisas. Mas nós simplesmente desejamos fazê-las e vamos e fazemos. E isso faz com que nós cumpramos os seus decretos, né? Então a ideia de dinamizar a graça está envolvida com isso aí. Tá? Se depois me dá um toque, me fala se ficou claro ou não, mas dinamizar a graça está relacionado então com colocar em prática aquela graça que nós recebemos, né? A gente usar, né? A gente usufruir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos lá. Quarto parágrafo, né? Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer. E são deficientes em muitos deveres que são obrigados a fazer. Então aqui é mais um parágrafo nos colocando, né, no nosso lugar, que é o seguinte: olha, por mais perfeita que seja a minha vida de obediência, por maiores que sejam as conquistas, né, que eu, movido pelo Espírito Santo, fiz, eu não chego mais nem perto de exceder as minhas obrigações. Eu não consigo nem triscar, né? A gente fala no interior, triscar naquilo que eu deveria ter feito de forma completa, né? E para isso é muito legal a gente ler Lucas 17, verso 10, texto também bastante conhecido, né? Como é definido aquele servo que fez tudo quanto foi ordenado. Então a ideia aqui é o seguinte: olha, Deus ordenou, está lá a Bíblia Sagrada inteira. Você conseguiu cumprir tudo o que está lá. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, né? Então isso aqui me lembra muito uma passagem, alguns momentos da minha infância, né?
em que eu voltava muito feliz porque eu tirava um 10, né? E eu ia lá mostrar para minha mãe, mostrar para meu pai. E uma frase padrão do meu pai é: não fez mais do que a sua obrigação. É para isso que você estuda, é para isso que você dedica a sua vida, né? E é mais ou menos esse conceito que está aqui. Se você fizer o que te foi ordenado, você só fez o que você precisava fazer. Então você ainda continua, de uma certa forma, sendo um servo aqui inútil, né? Segundo a definição bíblica, né? E aí a confissão de fé, ela traz dois textos aí, um de Neemias e um de Jó, né? A gente poderia ter também a figura de Daniel, né? A gente sempre fica impressionado com a obediência de Daniel. E a gente pode ser tentado a imaginar, né? O pastor Arival sempre comenta isso. Quando nós analisamos personagens bíblicos, nós normalmente incorremos em um de dois erros. Ou exaltar demais essa figura e acabar esquecendo um pouco seus defeitos, ou depreciar demais essa figura e esquecer as suas qualidades, né? Então, Daniel, Jó, Neemias normalmente estão nessa categoria de que a gente tende a valorizar muito e acabar esquecendo dos defeitos, né? Olha o que Neemias fala lá no capítulo 13, verso 22. Está escrito assim, ó: também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Olha que coisa impressionante. Neemias, a gente olha a história, uma história bonita. Ele estava, entre aspas, numa posição tranquila, né, copeiro do rei, vivendo uma vida sem nenhum tipo de problema. Ele se incomoda com a situação do povo de Deus, ele vai atrás, ele planeja, ele sonha, ele ora, atua na reconstrução das muralhas. Aí no final do livro ele fala assim, ó, lembra-te de mim e perdoa-me. Então Neemias também tinha pecado, né? Por mais que ele tivesse feito uma obra maravilhosa, humanamente falando, e que ele tenha sido espiritualmente falando, né, usado pelo Espírito Santo para isso, ele chega e fala assim, olha, perdoa-me. Por quê? Porque ele errou. Com certeza ele pecou nesse caminho, né? A gente tem a história de Jó também. Jó, vamos acabar pulando aqui essa passagem, né, por conta do nosso horário, mas Jó também é um exemplo desse tipo de ação, né? A gente olha e fala assim, Jó não teve pecado, né? Mas Jó também pecou. Vejamos lá parágrafo 5, né? Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Então aqui já quebra, né, a ideia de que pelas nossas obras nós possamos conquistar alguma coisa, né? A gente não conquista nem a salvação, a vida eterna, e nem o perdão do pecado. Isso ocorre porque grande é a desproporção entre nossas melhores obras e a glória por vir. E por causa da infinita distância entre nós e Deus, não podemos acrescentar nada a Deus por meio das nossas melhores obras e nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores. Pois quando fazemos tudo o que podemos, só fizemos a nossa obrigação e somos servos inúteis. Isso porque, como são boas, essas obras procedem do Espírito. E como foram praticadas por nós, elas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Aí você pode falar assim, Léo, então ficou confuso aqui. Porque as obras são boas, feitas pelo Espírito, mas ainda existe problema nessas obras porque tem as nossas fraquezas. Mas se tem fraqueza, como que Deus pode aceitar essas obras? Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai ver isso aí. A ideia aqui é que fique muito claro que as nossas melhores obras ainda são, né, elas têm requisitos da nossa fraqueza, né? Nós sabemos que o Espírito e a carne militam em nós, né? Nós podemos fazer de fato coisas, boas obras, né? E ainda assim falharmos em alguns momentos durante a execução dessas obras, né? A gente pode estar prestando culto a Deus e nós nos distraímos, a nossa mente foge daquele momento, a gente se distrai com o celular. Creio que isso esteja sendo mais comum num período agora de quarentena, né? Em casa nós somos tentados à distração de uma forma muito mais fácil. Então nós podemos, em alguns momentos, né,
caímos em alguns pecados e essas obras, sendo boas, ainda continuam de alguma forma manchadas pelo nosso pecado, né? E aí a pergunta é, as nossas obras contribuem de alguma forma para a nossa salvação? A gente já viu por essa introdução que não, né? Mas vejamos lá, Romanos 3, verso 20, fala assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, não é por obras da lei, né? E obras da lei aqui são coisas que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então não são por essas obras que nós somos justificados, né? Não são por essas obras que nós somos aceitos. Vamos voltar em Efésios 2, né? Versos 8 e 9. Porque pelas graças sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É um texto bastante conhecido, e aí já fica bastante claro que a nossa salvação, de forma alguma, ela tem alguma contribuição das nossas obras, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Até agora, não. Maravilha. Sem perguntas por enquanto. Fiquem à vontade aí para perguntar. Parágrafo 6º, né? Entretanto, porque os crentes... Aí vem o conforto para o nosso coração, né? Porque os crentes são aceitos por meio de Cristo, as boas obras deles também são aceitas nele. Elas são aceitas não porque os crentes nessa vida são inculpáveis e irrepreensíveis aos olhos de Deus, mas porque ele, olhando essas obras em seu Filho, Jesus Cristo, se agrada em aceitar e recompensar o que é sincero, embora elas sejam acompanhadas de muitas fraquezas e imperfeições, né? Então, por que Deus aceita essas nossas obras, né? Vamos ver lá a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É pelo intermédio de Jesus Cristo que os nossos sacrifícios, as nossas obras, elas são agradáveis a Deus, né? Então, Hebreus 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, é por Jesus Cristo, é por meio do nosso Salvador que as nossas obras são aceitas. E aqui a gente começa a ver aspectos, né, entre aspas, que é ramificações da obra de Cristo, né? A gente viu lá na aula sobre propiciação, né, sacrifício de Cristo. Nós vimos que a obra dele aplaca a ira de Deus. Nós vimos que a obra dele paga os nossos pecados. Nós vimos que a obra dele nos liberta da escravidão do pecado. E nós estamos vendo agora que a obra de Jesus Cristo atribui mérito e valor à nossa obra. Então, as nossas obras, elas têm algum valor por conta dos méritos de Jesus Cristo. A gente vai vendo que a obra de Cristo, ela vai permeando todas as etapas da nossa vida e da nossa salvação. Então, é por conta dele, da obra dele, que as nossas obras são aceitas por Deus. E aí vamos aqui para o último parágrafo, caminhando para o fim. Caso você queira mandar as suas perguntas, tá em tempo. As obras feitas pelos não regenerados, e aqui vem polêmica, né? As obras feitas pelos não regenerados podem ser nelas mesmas coisas que Deus ordena e úteis, tanto a eles mesmos como a outros. Ela fala assim, olha, um não crente pode fazer coisas, pode fazer obras que sejam úteis, né? Tanto a eles mesmos quanto a outras pessoas. Né? Então, vamos pegar aqui os espíritas. Os espíritas podem fazer obras que são úteis para pessoas, né? Ação social, eles são muito conhecidos por isso. Mas olha a sequência. Contudo, por não procederem de um coração purificado pela fé, elas não são feitas de modo correto, segundo a palavra, né? A palavra de Deus, nem com um propósito correto, que é glorificar a Deus. Então, tá falando assim, olha, por mais que humanamente falando essas obras façam bem para algumas pessoas,
Por mais que, humanamente falando, o espírito está levando uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, ele está fazendo bem para aquela pessoa, o coração dele não é purificado, os méritos de Cristo não estão atribuídos a ele. Né? Então, quando Deus olha para ele, não tem mérito de Cristo. E a intenção dessa pessoa não é, de forma alguma, atribuir glória a Deus, mas sim a si mesmo. Né? No caso do espírito, aperfeiçoamento próprio, né? Conquistar aí uma reencarnação melhor, né? Que a gente sabe que não existe. Mas é isso que move. Algumas pessoas são movidas pelo peso na consciência. Outras querem de fato ser reconhecidas. A outras querem simplesmente sentir o prazer de ajudar alguém. Mas ainda assim elas não são movidas da forma como nós somos orientados, que é dar glória a Deus em tudo que nós fazemos. E aí qual que é a consequência de todos esses pré-requisitos que eu coloquei aqui, desses pressupostos que eu apresentei? Logo, tais obras são pecaminosas e não podem agradar a Deus ou capacitar alguém a receber a graça divina. No entanto, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e desagradável a Deus. Então veja, o que a confissão está trazendo aqui para a gente é que essas obras, por não terem, né, como fim principal glorificarem a Deus, como não existe nela mérito de Cristo atribuído, essas obras são pecaminosas e não agradam a Deus. Contudo, pode ser pior ainda, se essas pessoas não fizerem essas obras, para Deus é mais desagradável ainda, né? E olha que aqui tem passagem bíblica, bastante passagem bíblica, né? Então, pergunta, né? A gente já conversou aqui, eu já expliquei tudo isso, mas existe, né, alguma obra que Deus aceita daquele que não foi regenerado, né? Vejamos lá Hebreus 11, volta um pouquinho aí, verso 6. Está escrito assim, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então, se você olhar aqui na confissão, na referência aqui, ó, Gênesis 4 com Hebreus 4, Hebreus 11, 4, 11, 6, a ideia desses textos aqui é que eles estão mostrando, né, que a oferta que foi rejeitada de Caim, né, porque ele não se aproximou de Deus com fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem o seu coração regenerado, ele não tem fé e, portanto, ele não consegue agradar a Deus. Nós vimos aqui que ele consegue fazer obras que, humanamente falando, são boas, humanamente contribuem para o bem da outra pessoa, mas espiritualmente falando, elas não são aceitas por Deus. Elas não têm como fim a glória de Deus, né? Então, se alguém perguntar para você, é possível que o não crente exerça boas obras? Humanamente falando, sim. De forma holística, né? De forma completa, contemplando o que são boas obras para Deus, não. Isso é impossível, né? E creio que nós chegamos aqui. Tem mais uma pergunta, né? E aí, por que essas obras não são aceitas? A aula está chegando ao fim. Se você quiser mandar uma pergunta, está em tempo ainda. Mande aí. Vamos abrir lá em Mateus 6. Isso aqui é muito interessante. Mateus 6 está dentro do contexto do Sermão do Monte. Nós leremos os versos 2, 5 e 16 desse capítulo, né? Então, está escrito assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que esse texto está falando aqui? Que naquela época lá, o judeu, quando ele ia dar esmola, muitas vezes ele queria se aparecer, né? Se a gente fosse contextualizar, é como se o fariseu lá, o hipócrita, né? Normalmente aqui é atribuído ao fariseu, ele fosse dar uma esmola, ele postasse no Instagram, né? É como se ele estivesse fazendo uma ajuda em alguma pessoa, mas querendo aparecer, se divulgando, para que as pessoas o reconhecessem como alguém espiritual. E que eu acho maravilhoso nesse ensino é que Jesus completa assim: ó, eles já receberam a recompensa.
E que recompensa é essa? É a admiração dos homens, mas não a de Deus. A recompensa deles é passageira e é terrena, não é eterna e não é espiritual. Então, vemos aqui que quando nós fazemos a boa ação, né, a esmola, eu gosto muito do verso 3, que ele fala: ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Então, quando você faz alguma boa obra, qualquer ajuda que seja, você não tem que divulgar. Você não, na verdade, você não deve divulgar. Você pode? Pode, mas não deve. Porque a ideia é que você faz isso diante de Deus. Né? Então, muitas vezes você tem como grandes exemplos de piedade pessoas que mostram boas ações que fazem, mas isso não demonstra um grande senso de piedade. Né? Isso demonstra, inclusive, outras coisas. Então, quem te reconhece é o Deus que está em secreto. Né? O verso 5, né? Ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Mais uma vez, né, eles fazendo obras, veja, oração pública não é problema. O problema é a maneira como eles faziam. E se a gente for para o verso 16, está lá, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. A ideia aqui é a mesma, né? Então o hipócrita ia fazer um jejum. O que ele fazia? Fazia cara de quem estava passando fome, fazia cara de sofrimento, para que as pessoas vissem, entre aspas, que ele era uma pessoa espiritual, uma pessoa piedosa, que jejuava a Deus. Sempre recordando que nós fazemos as nossas coisas, né? Jejum, esmola, oração, pensando em Deus, né? E não no que as outras pessoas vão achar, né? O nosso temor a Deus tem que ser mais alto que o nosso temor aos homens, né? Então, por que essas obras não são aceitas? Porque elas procuram, na maioria das vezes, ou manipular Deus ou conquistar aí a admiração dos homens. Né? 1 Coríntios 13, verso 3, fala: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, é somente um coração regenerado que consegue amar da forma bíblica, né, da forma como Deus apresenta. E para mim o mais claro texto, né, 1 Coríntios 10, 31, que esse texto inclusive não está na referência da confissão, mas nos ajuda a pensar, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o não crente, né, o ímpio, ele nunca faz alguma coisa para a glória de Deus. Então ela nunca pode ser aceita por Deus, né? Essa motivação inicial, né? Ela é sempre errada, ela é sempre equivocada e por isso Deus não aceita essas boas obras. Né? Então, vou dar um tempinho para vocês mandarem questionamentos, se vocês tiverem. Se não tiverem, já dê um sinal aí para mim. E eu fazer uma breve recapitulação. Né? Então, boas obras são todas as coisas que Deus ordena que a gente faça. Isso inclui adoração, né? Então prestar culto, toda a nossa vida espiritual. Isso inclui ação social. Isso inclui observação da justiça, dos mandamentos de Deus, né? Tudo aquilo que Deus pediu para que nós façamos, né? Que nós guardemos. Então tudo isso constitui o que são as boas obras, né? Então boas obras não são somente ação social. Outro aspecto a ser considerado é que nós só podemos fazer essas obras por conta da ação do Espírito Santo, né, da graça de Deus derramada em nossa vida. Isso de fato não vem de nós, né? Mas ao mesmo tempo isso não nos dá desculpa para ficarmos esperando uma ação extraordinária, como se Deus pegasse a gente pelo colo, né, através do Espírito e nos levasse a executar. Então, nós somos movidos pelo Espírito, mas nós também intencionalmente devemos executar essas boas obras. Né? Essas boas obras, de forma alguma, nos garantem qualquer aspecto, né? Qualquer aprimoramento na nossa salvação. Né? Ela não tem valor nenhum nesse sentido, mas ela é uma resposta, uma evidência de uma fé salvadora.
e somente os cristãos podem fazer boas obras, né, dentro do parâmetro bíblico, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha conseguido me fazer entender. Estou aqui aberto a algum questionamento, se vocês quiserem mandar, vou dar mais algum tempinho aqui. Caso contrário, a gente já separa aqui e vamos orar a Deus para encerrar esse momento. Bom, sem dúvidas, então vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento que podemos estudar a Tua Palavra, entender um pouco melhor do que são as boas obras e, principalmente, Pai, pedir da Tua misericórdia, do derramar da Tua graça, do agir do Teu Santo Espírito em nossa vida, para que possamos exercer essas boas obras, para que possamos fazer essas boas obras. Te adorando, cultuando, tendo uma vida de intimidade contigo, servindo ao necessitado, amando o meu próximo, guardando os teus mandamentos, andando em humildade diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazermos essas boas obras. Que teu Santo Espírito continue trabalhando em nossa vida, possamos continuar aí agarrados com o Senhor, testemunhando dessa fé salvadora e praticando as evidências, né? Os frutos resultantes dessa fé, arrependendo dos nossos pecados, praticando boas obras e caminhando em graça diante do Senhor. Pai, peço pela nossa nação, continua a ajudar aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, seja em saúde, seja financeiramente, seja na distância dos seus entes queridos, no luto daqueles que se foram. Também esteja conosco, Pai, durante toda essa crise econômica, política. Continuamos com a nossa fé depositada, a nossa esperança vinda de Ti. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, boa semana para vocês. Espero que vocês aí separem um tempo para prestar culto a Deus. Se Deus quiser, nos encontraremos na próxima semana. Fica aí um abraço meu para vocês. E depois deixem um feedback a respeito da aula. Continuamos naquela dinâmica de tentar melhorar as coisas, o que tem sido bom, o que tem sido ruim, o que pode deixar mais claro para vocês aí, tá bom? Então, se cuidem e vou encerrar a transmissão aqui enquanto vocês podem deixar algum feedback.